Olá, seja bem-vindo. Hoje iremos falar sobre o tema A Revelação de Jesus Cristo. O nosso texto base será o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ao longo do Evangelho, o apóstolo João, filho de Zebedeu, destaca as próprias palavras do Senhor Jesus. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Esses diversos aspectos de Cristo se resumem bem na simples afirmação de Jesus, quando ele disse: Antes que Abraão existisse, eu sou. Está lá em João capítulo 8, verso 58. E ali Jesus afirmou a sua própria divindade. E eu gostaria então, baseado no verso 14, falar sobre a revelação de Jesus Cristo. Jesus revelou a graça de Deus. João diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. A palavra graça implica a ideia de algo completamente merecido. Sempre implica a ideia de algo que nunca poderíamos ter obtido, ganho ou alcançado por nosso próprio esforço. O fato de que Deus tenha vindo à Terra para viver e morrer pelos homens não é algo que a humanidade merecesse. É um ato de amor da parte de Deus. A palavra graça acentua, ao mesmo tempo, a total pobreza do homem e a bondade ilimitada do amor de Deus. Quando falamos da graça de Deus, falamos da influência divina no coração do homem e seus reflexos na vida, como a regeneração, a santificação e o perdão dos pecados. O Senhor Jesus Cristo encarnado é a prova do amor de Deus, do seu favor imerecido. O apóstolo Paulo disse isso aos Romanos quando ele disse: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus revelou a verdade de Deus. O verso 14 diz: cheio de graça e de verdade. Esta palavra verdade é uma das notas dominantes no quarto evangelho, no Evangelho de João. À medida que avancemos na leitura do Evangelho, nos encontraremos com ela frequentemente. Jesus é a encarnação da verdade. Ele disse: Eu sou a verdade, João 14, verso 6. Para ver a verdade, enxergarmos a verdade, devemos olhar a Jesus, para Jesus. Jesus é quem comunica a verdade. Jesus disse a seus discípulos que, se permanecessem com ele, conheceriam a verdade, João 8,31. A Pilatos disse que o propósito de sua vinda a este mundo era dar testemunho da verdade. Está lá no capítulo 18, verso 37. Jesus nos enviou o Espírito Santo para nos guiar à verdade. Seu Espírito é o Espírito da verdade, João 14, verso 17. Jesus revelou a glória de Deus, e o apóstolo João disse: E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A vinda de Jesus Cristo foi uma manifestação da glória de Deus. Quando fez o milagre da água e o vinho em Caná da Galileia, João diz que manifestou a sua glória. Capítulo 2, verso 11.
A glória que Jesus manifestava era a glória de Deus. O Senhor Jesus não procurava sua própria glória, e sim a glória daquele que o enviou, capítulo 7, verso 18. É seu próprio Pai quem o glorifica. É a glória de Deus que Marta e Maria viriam na ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro foi para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado por ela, conforme o verso 4 do capítulo 11 do Evangelho de João. A glória que estava em Jesus, que agia nele, é a glória de Deus. Na oração sacerdotal, Jesus roga a Deus que o glorifique com a glória que tinha antes que o mundo existisse. Eu gostaria de convidar você a conhecer Jesus Cristo, recebê-lo como Senhor e Salvador. Leia a Bíblia, pois ela dá testemunha a respeito de Jesus Cristo. Faça parte de uma igreja que creia, ensine e proclame o senhorio de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.